This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, eu, Bia. Eu, Mari. E pra você que está assistindo e não só ouvindo, em um ambiente novo. Sim, bem novo, mais moderno. Uma nova era do Mulher de Voz, né? Então, se você está aqui, aproveito também já para convidar vocês para se inscreverem se você não está inscrito, seguir, ou se você estiver na sua plataforma de streaming favorita, compartilhar também, porque faz toda a diferença. E manda pra gente, se você quiser, a tua história, porque hoje a gente vai contar uma história que ela é compartilhada, mas ao mesmo tempo não, né, Mari? Exato. A gente vai falar, aproveitando que a gente tá aqui em um novo ciclo, novo ambiente, novo ano também. Vamos falar sobre ciclos. E como esses ciclos e a fase que a gente tá acaba influenciando na nossa saúde mental e, enfim, na nossa vida. E é muito interessante, assim, que essa questão do ciclo a gente vai muito pela nossa abordagem, que é a sistêmica, né? Sim. E eu acho que isso que também me encanta muito da sistêmica, porque ela entende essas questões de interseccionalidade, ela entende a questão de estrutura cultural e como tudo isso impacta. Essas questões estruturais, culturais impactam a maneira que a gente leva a vida, né? Não é assim, cada um é um ser diferente, mas também não é universalizar tudo. É entender que existem alguns padrões, existem alguns caminhos ali que se espera e de expectativas sociais e como isso impacta na nossa experiência. Exato. E aí, a Mari pediu para eu perguntar pro pessoal no Instagram quais cobranças vêm junto ao momento de vida que você está. E foi muito interessante, porque assim, vale também dizer que no Instagram, a maioria das pessoas que não só escutam aqui, sabe, apesar que as pessoas que escutam aqui são pessoas mais velhas É mesmo? do que as pessoas, a maioria é mais ou menos da minha idade, mas também tem muita gente mais velha, não tem tanta gente mais nova. E no Instagram, a maioria das pessoas que me seguem são da minha idade ou mais novas. Ah, não sabia. Eu achei que era mais ou menos o mesmo. É o mesmo público, não é. É diferente, eu tava vendo isso na retrospectiva. Foi bem interessante ver. Então, as pessoas daqui são mais velhas e aí talvez já tenham passado por isso ou estejam vivendo parecido com o que as mulheres compartilharam aqui no Instagram. Mas basicamente, e se você tá aqui e quiser seguir a gente no Instagram, aproveite, @psi.bianca, @pod.mulherdevoz e também a nossa clínica, @mulherdevoz.cc e @psi.marilima. cada dia mais natural. Só uma dúvida, Bia. Só foram mulheres que responderam ou tiveram homens também? Porque acaba que é uma... Às vezes os faz homens diferença. respondem, mas dessa vez não, só as mulheres, tá? Certo. Eu acho que ficou escancarada, porque eu tirei a foto e postei aqui, mulher de voz. Aí os homens dessa vez não se sentiram talvez tão à vontade. O Marcos mesmo falou, eu ia responder, mas eu acho que quando a gente faz pesquisa quant, por exemplo, e dá o erro, não é sujar na pesquisa, mas meio que desqualifica o negócio ali. Aí ele falou que não ia. Mas foi muito interessante perceber que eu achava que muitas iam falar questão de casamento, namoro, filhos. Algumas falaram. E algumas falaram também sobre a questão de expectativas, agradar ao outro, ser agradável para que todo mundo goste de você. E aí dispositivos de amoroso e materno aqui ainda presentes. Mas a maioria falou sobre questões, na verdade, profissionais e econômicas. Que foi o que a gente veio falando nos últimos podcasts, né? Questão financeira. Sim. Exato. E aqui a maioria das pessoas falou, estabilidade financeira, eu acho que teve 10/10, assim, quase todos estiveram aqui. E a outra coisa que o pessoal também falou é não só essa questão estabilidade financeira, mas conseguir consumir algo a partir dessa estabilidade. Seja carro, seja um imóvel, alguma casa, ou um consultório, porque tem muitas psicólogas que seguem aqui, mas também falaram de modo geral, assim, é ter algo. Até uma pessoa que colocou entre aspas, assim, ter algo, eu preciso obter algo para dizer que eu sou uma adulta funcional. E a gente já conversou outras vezes no podcast, assim, eu não sei se foi com a Elisa ou foi com você, talvez com as duas, sobre como essa mudança ao longo do período fez com que a gente tivesse... Acho que foi com a Elisa, a gente teve um episódio sobre isso, vale pesquisar, sobre como está sendo mais difícil sair da casa dos pais. Sim. Então, a gente está tendo aí, acho que uma repercussão de... Por que você não tem essas conquistas que os meus pais tiveram? E que é isso, assim, foi uma geração de diferença. O que está de errado comigo? O problema sou eu? Exato. E eu acho que vale contextualizar esse lugar que a gente está falando, né? Porque o ciclo também envolve um momento histórico-cultural. Então, assim,
o ciclo, fase de vida que a gente está vivendo, provavelmente é bem diferente do ciclo de vida da fase que os nossos pais estavam vivendo, né? São momentos muito diferentes que acabam influenciando também nas nossas próprias expectativas e frustrações. Eu achei interessante, esses dias eu estava lendo um artigo da Valesca Zanello, e ela estava falando sobre como esses dispositivos, né, que a gente tanto fala aqui no podcast, dispositivo amoroso, materno, de virilidade, né, no caso dos homens, criam vulnerabilidades específicas a partir do que é singular para cada um. Então, assim, existem algumas vulnerabilidades que vêm a partir desse recorte de gênero. Mas é interessante, tá sendo interessante ver esse movimento que está tendo das mulheres se perceberem também nesse lugar de vulnerabilidades ligadas ao trabalho, porque a gente vê que não é como se tivesse sumido questões de casamento, questões de amor, questões de cuidar, mas estão sendo adicionadas novas. É aquele famoso, o recorte não exclui o outro. Gente, a gente vai estar falando cada vez mais, eu acho que sobre isso nos próximos tempos. Até estou pedindo para as meninas lerem sobre questões de interseccionalidade. Sim. Mas uma das... A precursora de tudo foi a Crushel. Eu acho que assim, Crushel, né, Clê? Eu também acho que é. Gente, vai ser. Se vocês pesquisarem criadora do termo interseccionalidade, vocês vão encontrar Kimberly Williams Crushel. Espero que seja isso. E aí, olha só, ela tem 65 anos. Então, é um termo muito atual. Sim, muito atual. E como que ela começou a criar esse termo, desenvolver? Vale dizer que feminismo já fala sobre isso desde, assim, Revolução Industrial, questão econômica e gênero já esteve presente, a gente juntava. Mas não era de uma forma tão estruturada e com um termo como ela traz, como essa teoria dela. Não tinha uma nomeação, né? Exato. Um outro exemplo incrível que as próprias autoras, tipo, a Angela Davis. Eu só tô com o sobrenome, gente. Só a própria citação dos negócios, né? Da APA. Então, a Angela Davis, ela é dos Estados Unidos, ela fala, cara, vocês tiveram a referência em raça e gênero falando sobre interseccionalidade, que foi a Lélia Gonzalez no Brasil, e vocês não ligaram e não dão a mesma importância que vocês dão pra mim, que sou uma americana que tá vindo aqui. Sim. Então, assim, já tinha gente que falava sobre isso, mas não da mesma forma, de novo, teorizando tudo isso, nomeando tudo isso. E como que foi feita essa questão da interseccionalidade? Por meio de... Ela fala que inicialmente foi porque ela foi convidada, ela e um colega, por um professor de uma universidade, em que todos os três eram negros. Sim. E aí, ao chegarem lá na universidade... Ele falou assim, olha, vou ter que explicar pra vocês que a gente vai ter que entrar pela porta dos fundos. Aí, o outro convidado negro falou, não, vamos militar aqui já. Pô, a gente não tem que entrar na porta dos fundos porque a gente é negro? Isso é discriminação. Aí ele virou, aí o professor lá falou assim, então, na real, não é porque a gente é negro, você poderia entrar porque você é homem. Ela que não pode entrar porque ela é mulher. E aí o cara ficou assim, então tá bom, vamos entrar pela parte de trás, pelos fundos, tá tranquilo. E ela, tipo, foi aquilo ali e ela ficou com um desconforto. Sim. Ok, então tá tudo bem se for, tá errado se for questão de raça, mas tá tudo bem se for de gênero. Tipo, há uma visibilidade, há tipo quase um silenciamento ali de tá tranquilo e vamos ter que seguir a vida aqui. E aí ela vai trazendo também que depois disso teve uma grande situação, porque que é GM, General Motors, é basicamente um negócio lá de carro. Lá nos Estados Unidos eles tiveram a empresa deles e começaram a finalmente, lá atrás, a contratar mulheres. Então contratavam já os homens na indústria para fazer lá os carros e começaram a contratar as mulheres para quê? Para ficar de secretária, que é aquilo que a gente já falou. Só que umas mulheres negras começaram a tentar se inscrever e não conseguiam. E aí elas foram falar, gente, para a justiça. Sim. Era bem isso dos debates de direitos humanos. Tá tendo um negócio errado. Eu tô sendo discriminada por ser uma mulher negra. Só que quando elas foram lá falar sobre isso, só tinha leis sobre gênero e raça. Então falaram assim, calma, mas não tem como a gente falar que raça você está sendo discriminada porque tem homens negros lá. Sim. E também não tem como a gente falar que você está falando sobre gênero porque tem mulheres brancas lá. Sim. Então você não foi discriminada. E ela perdeu a causa. E aí eu acho que é interessante quando a gente está falando sobre esses ciclos de vida, sobre momentos de vida, é que uma situação da nossa vida, uma identidade nossa, não vai apagar a outra. Ou seja,
eu tô vivendo uma identidade a partir da minha família. Que a gente vive com crenças parecidas, que a gente tem ali tenho aprendizados, a gente tem padrões familiares, aquilo se segue. Eu vou ter, provavelmente, né, se eu for filha biológica, vou ter até identidades parecidas físicas, raça, né? Sim. Provavelmente sim. Mas só da questão temporal, econômica e cultural já ter mudado em 20 anos, muita coisa mudou. Sim, muita coisa mesmo. E assim, até o próprio marco da pandemia, eu acho que foi uma coisa assim que mudou muito. Porque a gente ainda não sabe quais são as consequências. A gente tá vivendo as consequências e tentando entender ainda tudo isso. Sim. Acho que a gente tá vivendo uma outra coisa também, que são das inteligências artificiais, que é uma outra virada, esse meio. Foi da mesma forma que se teve quando entrou a internet. Então, assim, eu acho que são várias novas coisas que estão surgindo e a gente tá tentando entender no meio disso. E eu acho que é aí que vem essa questão do apagamento. Por muito tempo, eu acho que para tentarmos encontrar respostas rápidas e fáceis para as coisas, a gente acabou tentando universalizar muito os processos. Sim. Então, e colocar as pessoas em caixinha. Ué, você é minha filha, você não vai conseguir tal coisa? Ué, você é XYZ, você tinha que estar fazendo isso. Se você é filho de médico, você tem que ser médico. Então foram criando, acho que, regras para a gente seguir desses ciclos da vida. Se você é mulher, você tem que estar vivendo isso. Mas hoje, na minha dinâmica atual e talvez no meu recorte, eu tenho outros desafios. E isso quer dizer que o meu desafio talvez seja mais... A gente não vai tentar aqui, ainda mais com a interseccionalidade, quantificar o que é mais o que é mais válido do que o outro. Sim. Tudo é válido, só que cada um vai ter a sua individualidade. Então, a gente tem coisas gerais que perpassam a gente. Então, gênero eu e Mari vamos ter. Mas de raça vai mudar. Vão ter dores que a Mari vai ter, vão ter dores que eu vou ter. Uma vai ser maior que a outra, uma vai ter mais privilégio que a outra. Talvez sim, talvez não. A gente vai ter que entender todos esses recortes. Mas todas essas somas de identidades vão fazer a gente única. E eu acho que esse é o desafio na contemporaneidade. Ao mesmo tempo que a gente quer ser muito autêntica e única, e ter o nosso próprio ciclo, viver esse ciclo, eu acho que a gente também está vivendo uma autoexposição para os ciclos da vida de outras pessoas, que faz com que a comparação seja absurda. Total. E assim, um discurso que já era antigo, que era aquele discurso do tipo, na minha época, era melhor, na minha época, nananã. Se tornou algo ainda mais explícito, por conta justamente das redes sociais, de toda essa questão de comparação no Instagram, no TikTok, enfim. Se tornou algo muito mais visível e muito mais palpável, porque a gente tem acesso a dados e pessoas, enfim, de uma maneira muito grande, tipo, e é tudo muito rápido. Então, aquele momento que talvez a gente já vivesse em um núcleo mais fechado ali, talvez da família, amigos, se tornou algo muito mais quantificável em relação a outras pessoas. Que antes se comparava com um primo, agora é com a Virgínia. Exato. Cara, é louco, assim. E a gente surreal. acompanha esses recortes da outra pessoa e fala... Até a Fernanda Torres falou esses dias, assim. É muito louco como a gente tá correndo atrás desse ponto final, dessas conquistas que não representam 1% da nossa vida. Então a gente fica correndo atrás desses auges e deixa de viver o que realmente é a vida. Perfeito, perfeito. E assim, é isso eu também, porque não dá pra basear uma vida toda em auges, né? A gente tem ali altos e baixos. Os marcos, e assim, é isso, só tem alguns marcos da vida que, claro, poxa, todo mundo quer sair a maioria das pessoas quer sair de casa, quer ter sua casa própria, claro, quer ter essas conquistas materiais, quer encontrar uma relação, não quer... Tem gente que vai querer ser mãe e vão ter esses marcos. Mas imagina ter que viver todos os dias, 24 horas, vários marcos da vida. Várias conquistas. Gente, ia ser também exaustivo, eu fico pensando, né? É exaustivo, né? Assim, acho que boa parte desse sofrimento também que existe socialmente vem disso. De procurar muitos marcos e muitas identidades. Eu acho que essa questão da autenticidade foi se tornando também algo assim de muita procura das pessoas, mas ao mesmo tempo uma fonte de sofrimento muito grande. Você tem que ser autêntico, ao mesmo tempo que você tem que seguir, né, os padrões, assim, etc. Mas ainda você tem que impor sua autenticidade, tem que ser diferente da sua maneira. Então, são skins, vamos dizer assim, são skins
que acabam também gerando uma certa expectativa muito grande sobre quem que eu quero ser naquele momento, qual que é a moda da vez. A questão mesmo da magreza, assim. Atualmente foi uma coisa que cresceu muito, deu esse boom, né? Que acho que foi mais ou menos nos anos 2000 que teve. 2022 eu acho que foi a virada central, né? E aí voltou de novo, e aí a gente vê o tanto que as medicações estão em alta, o tanto que existe, assim, vários procedimentos em torno disso. E mais uma vez volta essa questão. Mas nesse momento da vida que eu tô, eu preciso sei lá, nesse auge da beleza. E a gente volta trazendo também aqui uma indicação do podcast sobre a substância. Perfeito. A gente falou muito sobre isso. E realmente, assim, inclusive, você chegou a ver, Bia, o discurso que ela fez? Muito legal, né? Que ela falou, pra quem não sabe, Demi Moore acabou de ganhar aí na semana passada como... Cara, eu odiei a categoria. Musical e comédia. Nada a ver que colocaram ela, né? Também acho. Tirando isso, ela ganhou esse prêmio pela primeira vez. Ela ganhou um prêmio na vida dela. E assim, ela fala 45 anos de carreira. E ela, acho que o discurso dela foi muito potente no sentido dela trazer assim, eu sempre fui lida como... E é isso, de novo, o teu ciclo de vida é ser o que ela fala, a popcorn movie, né? Assim, uma estrela de filme pipoca que tu vai assistir na sessão da tarde. Acho que traduzindo pro brasileiro, né? Pra nossa versão PTBR. E aí ela traz, assim, foi muito difícil sair dessa narrativa que me foi colocada, que até o final da minha vida eu tinha que ver isso. E que eu nunca conseguiria ser completa do jeito que eu queria ser completa. Viver a minha totalidade. A minha totalidade era aquilo ali que tinham estabelecido. Sim. E aí ela fala, e esse prêmio... E aí, de novo, né, tem seus perigos no discurso de... Ela teve que ganhar um prêmio para sentir que ela estava sendo aceita e pertencente. Mas a gente também busca isso, né? A gente quer pertencer, a gente quer ter essas conquistas, a gente quer viver tudo isso. E aí, por isso que eu acho que, de novo, vem o discurso da Fernanda Torres falando. Cara, isso é 1%, lembra do resto da vida. Sim. Não vamos focar nisso. Mas é muito forte o quanto que eu acho que existem essas narrativas que a gente vai tendo que viver e vai se encaixando. Que enquanto a gente estava falando aqui, eu fiquei pensando sobre como existe essa comparação e essa ideia de pertencimento nas conquistas, nos pontos positivos. Então, assim, os marcos da vida são terminar a escola, entrar numa faculdade, terminar uma faculdade, conseguir um emprego, ter um relacionamento, me casar, morar junto, ter meio que marcos assim, né? Sim. E até na própria teoria da psicologia, se a gente for ver o nosso próprio que é sistêmica, que tem até uns questionamentos ali legais sobre... Sim. Eles falam sobre os ciclos da vida que são lidos dessa forma bem heteronormativa, e eu acho que são lidos muitas vezes dessa forma porque esse é o padrão social também, né? Então eles acabam tendo essa leitura. E é sempre esses marcos de conquista. Não tem marcos de perda. Sim. O único momento de perda é a morte, entre aspas, negativo. E até trazida de uma maneira ainda com muito tabu, né? E aí eu fico pensando quando que na internet também tem isso. Então, eu tenho que me encontrar nas semelhanças, mas só conquistas. Mas não podemos nos encontrar nas nossas dores. Sim. Por quê? Não, mas vulnerabilidade não. O que vira, na verdade? Quem tem a maior dor? Ai, Mari, mas eu sou triste porque é isso. E Mari vem e me fala assim, mas comigo foi bem pior. Você lembra que... Vira quase que uma competição, né? A gente não tenta se escutar e encontrar assim, nossa, eu também consegui, eu também vivi isso, foi foda, foi difícil. Então eu acho que talvez seja interessante também de pensar sobre esses encontros e esses ciclos da vida a partir dos desafios coletivos. Sim. Porque fica mais fácil também, não mais fácil, mas talvez mais humanizado lidarmos e acolhedor lidarmos com esses pontos em comum das nossas dores. Perfeito. E é até interessante, assim, porque eu acho que não foi uma pergunta que a gente fez, mas fica aqui até o questionamento, se vocês quiserem colocar nos comentários. Quando a gente fala, assim, sobre marcas, em geral, quais foram as marcas da sua vida, assim, que marcas você teve? Normalmente é muito associada a essa questão das conquistas mesmo. Sim. Mas essas perdas, a gente fala aqui de perdas no geral, também trazem identidades que vão se modificando e não quer dizer que necessariamente vai ser ruim. Pode ser que seja uma outra versão sua, que você não tivesse acesso e agora, né, foi aberto esse lugar. Mas, enfim, que não necessariamente vai ser algo ruim. Assim como nem toda conquista vai ser algo, assim, necessariamente bom. Então, eu acho que olhar também para essa trajetória, além daquilo que é visto como valoroso socialmente, né? E aí trazendo as interseccionalidades, vem de um lugar também muito individual.
E aí ver o que tá acontecendo, o que tá fazendo sentido pra você. Porque nem sempre, sei lá, às vezes uma pessoa possa estar com seus 30 anos, mas não fazer sentido pra ela sair de casa. E tem muitos outros, assim, eu fico pensando que casar necessariamente é o teu aval de felicidade. Mas tem muita gente que tá vivendo muito mais triste casado do que solteiro. Sim. Assim, porque o casamento tá falido, o casamento, assim, tem violência. Então, esses marcos não necessariamente são coisas positivas mesmo. Eu fico pensando quanto que muitas vezes a gente não questiona como que é isso pra gente pessoalmente. Sim. Só vai seguindo a manada. Exato. Não para realizar. E não entende que existem ambivalências nesses marcos também. Então, assim, sim, de fato, o casamento pode ter coisas... Eu me casei, estou super feliz, tem muitos pontos positivos. Mas vão ter seus desafios também. Então, alguns marcos que são positivos, eles também vão ter negatividade. Alguns marcos que são negativos também vão ter positividade. E é isso, assim, acho que a gente também tem que aprender a lidar com essas nuances da vida. Perfeito. Que parece que a gente tem que ir para os extremos. Ou é bom ou é ruim. Perfeito. Existe ali algumas etapas, né? Que não necessariamente vão estar nenhum desses dois polos. Eu achei interessante porque teve uma pessoa, não teve, Bia, que falou alguma coisa de demissão, alguma coisa assim. Sim, E assim, é o que a gente está trazendo. Nem sempre esses marcos sociais que são lidos de uma maneira muito positiva, realmente vai ser vivido de uma maneira positiva. Às vezes na sua situação individual, pode ser uma outra vivência. E aí é esse lugar de, muito bem falado pela Bia, de se escutar mesmo. Sim. De olhar para o que está acontecendo ali com você internamente. Eu até gravei agora um vídeo pro YouTube. Inclusive, se você não me segue no YouTube, aproveite para se inscrever no meu YouTube. Psi.Bianca. E aí eu tava trazendo sobre a questão de metas e tudo mais, o que significa sucesso e tudo mais, que a gente às vezes busca o sucesso, mas nem tá abrindo mão de coisas que são realmente importantes. Sim. E aí eu tava falando que eu vi um bando de influencers compartilhando os vision boards delas. E aí... várias delas, gente, eu não sei porquê, mas várias que apareceram pra mim no Instagram foram pra Disney. E eu quero ir pra Disney? Não. Eu queria ter ido pra Disney? Não, mas eu falei, pronto, viu só? Meu ano, acho que não foi de sucesso. Meu ano foi péssimo, porque eu não fui pra Disney. Olha como que elas conseguiram. E, gente, eu nem queria ir pra Disney, mas eu comecei a sentir uma falta que nem era existente por conta dessa comparação. Sim. Então, assim... E é muito difícil, às vezes a gente vai ter que fazer esse movimento de parar, mas eu queria mesmo ir pra Disney. Ou até uma outra coisa que eu também falei no vídeo, que era, no início do ano, talvez tenham coisas que você idealizou, que você esperava, e aquilo lhe fazia sentido naquele início do ano. Ao final do ano pode ter parado, tá tudo bem. Eu pensei muito, assim, eu não falei, mas eu fiquei pensando que com 15 anos, por aí, adolescente, às vezes a gente idealiza muito o nosso futuro. Com 30 anos, tava até falando isso com uns amigos meus, que a gente falou, ano que vem todo mundo vai fazer 30 anos. E aí a gente tava, caraca, 30 anos. O que vai mudar? Será que vai mudar? Será que a gente vai sentir? Porque tem esse marco, 30 anos. Acho que a gente que crescendo de repente 30, não tem como a gente não ter vivido isso. Então tem esse tabu que algo vai mudar. E a gente tava falando assim, será que algo vai mudar mesmo? Mas será que a gente já não tá mudando nesse processo? E eu fiquei refletindo o quanto que a Bia, adolescente, tinha expectativas pra Bia de 30 anos. Gente, tem coisas que eu cumpri, tem coisas que eu não cumpri. Então, até no meu próprio casamento, minha mãe falou, a Bianca está se casando, eu acho, a coisa mais absurda e diferente do que a gente esperava. Eu acho que eu, adolescente, não esperava que com os 30 anos eu estaria casada. Mas eu esperava que eu já estaria com doutorado. Porque eu achava que eu ia emendar uma coisa na outra. Só que a vida aconteceu e não tinha como emendar uma coisa na outra. Então, assim... é isso, as coisas podem mudar ao longo do percurso também. Eu acho que trazer essa questão de se... é a nova geração, é tal. Se para os nossos pais a gente às vezes começa a questionar, cara, o que ele espera? Não precisa ser o que eu realmente tenho que fazer. Também começa a se questionar. O que você está fazendo hoje realmente está de acordo com o que agora está fazendo sentido para você? Ou é só para cumprir com uma meta que você escreveu no início do ano ou há 10 anos atrás? Porque, de fato, às vezes a gente se frustra com coisas que naquele momento nem fazem mais sentido, assim. E isso acaba que muitas vezes a gente, assim, tem ideias, quando a gente que nem você trouxe, Bia, quando a gente é criança, adolescente, assim, que tem muitas vezes uma ideia totalmente idealizada, enfim, fantasiosa, não que seja ruim, tá? Mas esse tipo de coisa acontece. E aí a gente vai se obrigando a levar uma vida que
não tá tão condizente, congruente com quem a gente tá sendo. Sim. E eu não tô falando pra vocês, gente, vamos parar de criar expectativas, vamos parar de criar marcos, buscar conquistas. Eu acho que não é sobre isso também. É importante a gente ter esses marcos até... Eu acho que na pandemia a gente perdeu muito questão de datas comemorativas, Sim. entender, até pra gente ter essas lembranças. Simbolizar, né? Exato. É importante. Tudo isso é importante pra gente conseguir lembrar. Nossa, foi perto mais ou menos disso. Que o bololô da pandemia foi, tipo, absurdo. Tanto que a gente não tem memória temporal de o que aconteceu ali. Foi tudo juntão. E aí eu fiquei pensando aqui o quanto que isso ainda é importante. Mas, gente, o que a gente espera hoje, o que a gente tá criando hoje dos nossos marcos, o que a gente tá criando das nossas conquistas, legal, ótimo, vamos fazer. Isso pode ali na frente não fazer mais sentido, mas foi importante hoje a gente refletir sobre isso para que lá na frente a gente também pense, não faz mais sentido. Sim. Então, os processos também disso são importantes. Vamos encontrar nisso similaridades, a gente vai encontrar conversas e é ótimo. Acho que até volto a dizer, vamos pensar nisso em relação também às nossas vulnerabilidades, mas também questionar padrões. Encontrar semelhanças é bom para a gente se identificar, sentir essa humanidade compartilhada, mas também se diferenciar e encontrar esse processo de autenticidade, ele é fundamental. Então é aquilo, é uma linha tênue para a gente não ir para nenhum dos extremos, mas para a gente conseguir experienciar todas essas possibilidades. Perfeito. Acho que é isso, né, Bia? Deixando uma indicação de referência aí, tem um livro bem legal que fala um pouco sobre isso, que é Neoliberalismo como Gestão de Sofrimento Psíquico. Bem massa. E aproveite também, se você tem interesse em buscar psicoterapia, acho que hoje a gente falou de uma maneira bem também a partir da sociológica da questão, né, cultural, mas muito da nossa perspectiva, da nossa abordagem que é a sistêmica, e a gente tem uma clínica que tem não só nós da sistêmica, mas também outras psicólogas da abordagem, e que se você está buscando uma psicoterapia, pode ser da sistêmica ou também não, entre em contato com a gente, vou pedir para o Marcos deixar o link na descrição, e aí vocês podem falar com a Luísa por lá para marcar um acolhimento, que aí as meninas, a Mari, a Luísa ou a Elisa, vão fazer um atendimento com você, e a partir daí entender seus objetivos, entender também que limites você tem, quais são as suas preferências, e indicar uma psicóloga da nossa clínica. Isso, já voltamos do recesso. É isso, gente. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. This my shit. All girls love to be like this. She's the queen bee, the star.